E aí, galera, tudo bem com vocês? Este é o último vídeo do canal 6x1 em 2025. Calma que 2026 começa amanhã e já tem mais vídeo, mais live, mais tudo, tá bom? Mas antes de mais nada, hein, agradecer a todos aí pela companhia, pela presença, pelas visualizações, os likes, os superchats, os live pixes, enfim, tudo que vocês puderam mandar, toda a ajuda e toda a participação durante esse ano aí. Mais um ano do canal 6x1, hein? Estamos completando aí. Esse foi o 9º ano, né, de atividade. A gente entra agora em 2026, na 10ª temporada de canal 6x1. Que isso, hein, bicho? Tamo aí. Mas, galera, vamos fazer aqui, né, a ideia desse vídeo, tá? É a gente fazer uma avaliação das contratações que o Cruzeiro fez durante essa temporada, né? Afinal, torcedor, todos nós torcedores, adoramos uma contratação. A gente adora, pô, lá vem o jogador. Mas sabe aquela lógica de a sua metade da laranja talvez está sendo chupada por outra pessoa? Tem isso. Tem uma outra questão também que a gente deve analisar, hein? Às vezes o presente que você está pedindo para Deus, tem gente mandando para o diabo em outro lugar. Então, meus amigos, contratação é sempre aposta. Pode dar certo, pode dar errado. E a ideia desse vídeo é a gente avaliar os 15 jogadores que o Cruzeiro contratou nesta temporada de 2025. Alguns até já foram embora, tá? Mas os 15 atletas que foram contratados. Então, eu não vou analisar jogadores que já estavam no elenco na temporada passada por uma questão lógica. A ideia é avaliar contratações. E no final, a gente vai fazer apenas uma pequena observação também, porque no ano passado eu fiz um vídeo sobre os objetivos do Cruzeiro para 2025. Alcançamos os objetivos e quais são as metas para 2026? Então, primeiro vamos avaliar os jogadores, depois a gente faz isso. E aproveito também para perguntar e para pedir para que você deixe aí nos comentários, tá? Quais são para você, né, os objetivos realistas do Cruzeiro para a próxima temporada? Beleza? Sempre lembrando, hein, galera, nossos vídeos são feitos aí com apoio das lojas do Cruzeiro, QR Code está aqui na tela, link sempre na descrição também, tá? Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, faça isso nas lojas do Cruzeiro. E este é o último vídeo que a gente faz com o patrocínio da Betfair. O link está aqui na descrição também. Estamos encerrando a parceria agora nessa virada de ano, mas agradecimentos também à Betfair por esses quase 3 anos aí que trabalhamos juntos. E vamos de El Campín, Caramujo? Não, não vamos de El Campín, vamos de tier list mesmo, tá? Para que a gente possa avaliar aí todos os 15 jogadores contratados. E aqui eu coloquei algumas categorias, ó. Melhor negócio, aqui nós vamos ter um jogador que a gente considera que foi a melhor contratação do ano. Boa contratação, aquela rapaziada que foi bem. O ainda pode se provar, é o famoso mais ou menos, né? Mas como mais ou menos é medida de cu, então nós vamos conversar sobre isso aqui depois. O deu errado, contratações que vieram, mas realmente não foi legal. E o maior erro no mercado. Assim como a gente tem a melhor contratação, a gente vai ter também a pior, tá? Quais são os jogadores que serão analisados, Caramujo? Bom, coloquei aqui em ordem alfabética, né? Ou quase isso. Tá em ordem alfabética? Acho que tá. Arroio, chegou mais na reta final do ano. Bolassi, Christian, Dudu, Eduardo, Fabrício Bruno, Fagner, Gabriel Barbosa, Gamarra, Cauã Moraes, Marquinhos, Rodriguinho, Rian Guilherme, Sinisterra e Wanderson. Estes foram os 15 jogadores que o Cruzeiro contratou na temporada. Então, sem muita enrolação, no primeiro estágio do vídeo é muito simples. Bateu o olho aqui, olhou para o nome, é bom ou é ruim, tá? Não tem meio termo, foi bom ou foi ruim, tá? Então vamos lá. Arroio, boa contratação. Bolassi, deu errado. Christian, boa contratação. Dudu, deu errado. Eduardo, deu errado. Fabrício Bruno, boa contratação. Fagner, meu Deus do céu, não sei. Ai, puta merda, eu vou colocar no deu errado. Desculpa, não me odeiem. Gabriel, vou colocar no deu errado também. Gamarra, deu errado. Cauã Moraes, boa contratação, gostei. Marquinhos, deu errado. Rodriguinho, deu errado. Rian Guilherme, ah, tá, deixa aqui, mas sei lá. Sinisterra, acho que deu certo. Wanderson, mais certo que errado. Então, se a gente for fazer uma análise assim, muito pros coco mesmo, tá? Das 15 contratações do Cruzeiro, minha opinião, pelo menos, 7 aí foram contratações que, ok, passam de ano. Tá, beleza. E 8 dessas contratações não foram legais.
deram errado. Aí, obviamente, a gente precisa fazer aquela ordem aqui, né, para falar quem foi a melhor compra do Cruzeiro. Bom, Kenny Arroyo, o Cruzeiro trouxe aí no meio do ano, um jogador que estava lá no Besiktas da Turquia, aproximadamente 8 milhões de euros que o Cruzeiro pagou em 50% dele, jogador mais caro entre as contratações. Fabrício Bruno também foi uma contratação muito cara, valor próximo, né, 7 milhões de euros, mas por 100% dos direitos, um zagueiro mais experiente. Christian virou titular do time, fez uma boa temporada também, com um investimento na casa de uns 3 de euros junto ao Atlético Paranaense. Cauã Moraes também veio do Atlético Paranaense, uma negociação complicada, né? Pagamento de multa, algo em torno ali de 10 milhões de reais. Rian Guilherme, uma aposta, um jogador que veio barato do Fortaleza, jogou muito pouco. Luiz Sinisterra veio emprestado com opção de compra, acabou machucando, não jogou tanto assim, mas teve alguns bons momentos. E Wanderson, jogador que foi trocado com o Internacional pelo perdão da dívida do craque Wesley, né? O Inter tinha comprado o Wesley, não tinha pago, e aí o Cruzeiro envolveu aí o Wanderson na negociação. Aqui as contratações que eu considero que deu errado. O Bolassi foi um jogador que veio de graça, né? Ele estava jogando no Criciúma, fez um bom campeonato brasileiro. Eu achei uma boa aposta, inclusive, do Cruzeiro. Mas assim, gente, não conseguiu render muita coisa, né? Fez aí 4 gols, 3 assistências, entrou em vários jogos. Não foi um desastre completo, mas bom também não foi. Se tivesse ido bem, inclusive, o Cruzeiro teria prorrogado o vínculo do jogador. O Dudu, essa aqui eu vou facilitar para todo mundo, tá, gente? Pô, maior erro do mercado. O Dudu foi um erro porque não era para ter sido contratado em nenhuma hipótese, né? Um jogador que rescindiu com o Palmeiras, veio para o Cruzeiro e em pouquíssimos meses tentou derrubar treinador, não jogou bem quando esteve em campo. E olha que a torcida teve muita boa vontade com esse cara, viu? Teve uma agenda positiva aí. Não, vamos acreditar que o Dudu vai se recuperar, não vamos pegar no pé do atleta. O que a torcida podia fazer, ela fez. Faltou o jogador fazer dentro de campo. E para fechar com chave de ouro, né? Depois da rescisão com o Cruzeiro, que o Cruzeiro pagou uma baita de uma multa, né? Papo de 15 milhões de reais para ele simplesmente abrir mão do contrato, o cara ainda foi jogar no Atlético Mineiro, no nosso maior rival local. Então, esse aqui é o maior erro do mercado. Alexandre Matos, inclusive, nunca será plenamente perdoado por essa cagada que ele fez, tá? Porque quem insistiu nessa contratação foi ele com o André Cury, né? Esse empresário que está sempre envolvido nas piores negociações do Cruzeiro. O Eduardo foi uma contratação que eu também considero que deu errado. É um jogador que atuou um número de partidas muito grande, né? Mais de 50 jogos no ano. Mas assim, o fechamento ainda foi horrível, porque ele entra no jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil e não cobra o pênalti, né? Ele que foi cobrador de pênalti em vários clubes na carreira e a gente acaba perdendo. É difícil entender o que aconteceu, né? Mas o Eduardo teve alguns bons momentos no Cruzeiro, fez alguns golzinhos na Copa do Brasil e tudo mais. Foi um jogador muito aproveitado pelo Jardim, mas que não rendeu o suficiente. O Cruzeiro, inclusive, já abriu mão dele. O Fagner, esse aqui é um caso complexo, porque eu não consigo dizer que o Fagner foi uma boa contratação, por mais que, quando esteve em campo, ele jogou bem. A questão é, o Fagner jogou menos de um terço dos jogos do Cruzeiro no ano. Um cara que jogou menos de um terço, não tem como ele ter feito um ano, nossa, excelente, passou. Não. Tá? O Fagner eu coloco aqui no deu errado, mas é o primeiro jogador que eu vou puxar para essa categoria aqui. Ainda pode se provar. Por quê? Tem a conversa até o momento não resolvida se o Fagner vai ficar para o ano que vem ou não. E aí tem o filho dele que joga na base do Cruzeiro, tem a questão dele ter mais um ano de contrato com o Corinthians, se ele volta para lá, se ele fica no Cruzeiro. Então é uma situação pendente. Se o Fagner ficar, eu acho que ele pode ser útil para o Cruzeiro, até porque é um cara muito elogiado pelo ambiente e tudo mais, embora em campo tenha jogado pouco. Tá? Jogou bem, a maioria dos jogos ele foi bem. Eu diria que em nível técnico até foi melhor que o William, mas ele jogou, ele esteve disponível por muito pouco tempo, tá? Então o Fagner eu coloco aí no ainda pode se provar. Gabriel Barbosa vamos deixar para o final. Gamarra, pô, erradaço, né? Assim, um cara que veio e não conseguiu jogar, fez só 5 partidas pelo Cruzeiro. Marquinhos, essa aqui vocês vão ficar maluco comigo, hein? Ainda pode se provar. O que que o Marquinhos deu errado, eu não tenho a menor dúvida. Mas ele é um jogador muito novo. O Cruzeiro comprou o passe dele, né? Justamente por acreditar numa evolução. E eu acho que o Marquinhos é um jogador que ele pode, no futuro,
virar dinheiro para o Cruzeiro. Eu não estou falando que ele vai virar um craque, mas eu acho que é um jogador que pode ser potencializado se tiver aí trabalhando com um técnico competente. É um cara que pode ser potencializado, por quê? Jogador que tem força, tem velocidade, é jovem, tem atributos nele, né, que são interessantes para vários times. O que mais tem, gente, no mercado é ponta burro ruim. O Marquinhos é só mais um deles. A questão é que ele é um deles e ele é nosso. E se ele é nosso, não vou ser eu a ficar depreciando mercadoria do Cruzeiro. Então, hora que ele voltar da lesão, pô, se der para emprestar ele para o outro time de Série A, eu acho que seria bom, tá? Para que esse cara possa jogar e no futuro virar dinheiro para o Cruzeiro, certo? Rodriguinho, deu errado, né? Jogou pouquíssimo aqui no Cruzeiro. Foi outro que eu gostei muito da aposta, mas eu acho que o Rodriguinho também ainda pode se provar. É aquele negócio, né? O cara veio de um clube menor, estava jogando no América, voltando para o clube de coração, de onde ele tinha sido dispensado na base, e ele teve pouquíssimos minutos em campo. O empréstimo no Ceará também não foi bom, ele não jogou e era um time que estava ali numa região complicada de tabela, né? E não por culpa do Rodriguinho, até porque ele mal jogou, mas o time acabou sendo rebaixado no final do ano. Então, o Rodriguinho é um jogador que eu coloco aqui no ainda pode se provar. Gente, se eu acho que o Marquinhos ainda pode se provar, eu acho que o Rodriguinho também pode. Até porque é um jogador também jovem e já demonstrou até mais talento do que o Marquinhos, tá? Na minha opinião, pelo menos. Entre aqui os boa contratação, o Arroio, pô, 2 gols num jogo decisivo de Copa do Brasil foi monstro, fez boas partidas, fez aí 4 gols, né? Quando a gente considera toda a temporada, foi um acerto legal de mercado. Christian, titular do time o ano todo, também fez uma temporada muito boa. Agora, Fabrício Bruno não tem como ser diferente, né? Foi o melhor negócio, a melhor contratação do Cruzeiro. Caro, 7 milhões de euros, mas deu retorno técnico, né? Convocação para a seleção, possibilidade de jogar a Copa do Mundo, inclusive, e, na minha opinião, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, tranquilamente, tá? Fabrício fez uma temporada excelente, melhor que, inclusive, a dos companheiros de Flamengo. Eu sei que o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores, mas individualmente eu acho que o Fabrício jogou mais que Léo Ortiz e que Léo Pereira. O Cauã aqui é um jogador muito jovem, né? Uma contratação que é uma aposta para o futuro, tá? Eu acho que foi uma boa contratação quando a gente pensa no valor investido e no potencial de retorno. O Rian Guilherme, eu vou baixar aqui para o amarelinho aqui, ó. Ainda pode se provar. Porque, pô, gente, o cara entrou em 3 jogos. Eu coloquei como boa contratação ali, assim, porque ele não deu errado. Não tem como falar que deu errado, né? Ele entrou em só 3 jogos, nas 3 partidas ele entrou bem. Então, assim, o mais justo é deixar ele nesse meio termo aqui do ainda pode se provar, tá? A mesma coisa para mim vale para Luiz Sinisterra, que é um jogador que tem lá as questões físicas como maior problema, né? E é um cara que tem muita qualidade técnica. Então, se o Sinisterra conseguir estar mais confiante e saudável em campo, eu não tenho dúvida que ele vai aqui para boa contratação e pode ser até a melhor quando a gente pensar no futuro. E Wanderson, Vandeco, eu acho que é mais justo colocar ele aqui no ainda pode se provar também, né? No mais ou menos aqui, porque não é que ele tenha feito uma temporada incrível, excelente, assim, né? Estou pensando aqui se o Cauã Moraes também. Não, deixa o Cauã Moraes no boa contratação mesmo. E o Vandeco fica no ainda pode se provar. Porque ele teve bons momentos, foi titular do time na melhor fase do Cruzeiro no ano, mas ele não fez nenhum gol, né? E para um meio atacante não ter nenhum gol é algo que pega mal, ainda que na volta de lesão aí no jogo contra o Corinthians ele tenha convertido o pênalti, mas isso não entra para as estatísticas oficiais. E o Babigol, segundo a música da torcida do Botafogo, tem piruzinho. Mas sobre o Babigol, eu coloco ele nesse lugar aqui, ó. Ainda pode se provar. Se o Gabriel sair do Cruzeiro agora, tá? Se sair uma notícia, ó, o Gabriel vai para o Santos ou vai para puta que pariu. Foi negociado, foi vendido, foi doado, foi emprestado. Aí deu errado. Deu errado. Não chega a ser o maior erro, porque o maior erro do Dudu não tem como alcançar. E bem ou mal, o Gabriel entregou 17 participações em gol na temporada, né? Foram 13 gols e 4 assistências, mesmo sendo um jogador reserva em boa parte do ano. Agora, o Gabriel é funcionário do Cruzeiro, tem mais 3 anos pela frente. Eu prefiro ver o Cruzeiro pagando 100% do salário e ter o Gabriel no banco do que ver o Cruzeiro pagando a metade e ele tá jogando em outro lugar. Simplesmente porque você não tem que ficar reforçando adversário, galera. Pô, peraí, né?
E o Gabriel e o Tite, ó, eu já falei sobre isso, são dois adultos, são dois profissionais. Se tem diferenças que se resolvam. O importante é o Cruzeiro acima de qualquer um. Olha aí que pirâmide maluca, hein? Das 15 contratações do Cruzeiro, a melhor para mim foi o Fabrício Bruno, depois a gente tem Arroio, Christian e Calma Moraes. Vou elencar aqui a segunda melhor. Deixa o Christian, porque o Christian foi mais barato. Christian, Arroio, Calma Moraes. E aí ainda pode se provar, né? Os jogadores que estão no mais ou menos ali. Fagner, Marquinhos, Rodriguinho, Rian Guilherme, Sinisterra, Wanderson e Gabriel Barbosa. Jogadores que deu errado mesmo, né? Inclusive já foram dispensados pelo Cruzeiro. Gamarra, Eduardo e Bolassi, tá? Não ficam para 2026. E o Dudu, que deu erradaço aqui também, um jogador que já foi embora antes do meio do ano. Tá? Então, os jogadores que eu acho que é assim, irrecuperável já foram embora. Isso é uma boa notícia. A gente não vai ter que aturar nenhum dos piores do Cruzeiro no ano. Aí você me fala aí se eu viajei na maionese. Não, pelo amor de Deus, Caramujo, fez tudo errado. Enfim, monta sua lista aí também, quem você acha que foi o melhor, o pior, quem deu certo, quem deu errado. Fica à vontade, deixa aí as suas opiniões, que é bom essa resenha, essa coisa dos comentários, essa troca de opiniões. Bom, e o que eu tinha falado, né, sobre os objetivos da temporada. Estava revendo até o vídeo que eu gravei no final do ano passado, né, e foi o primeiro vídeo de 2026, objetivos do Cruzeiro para 2025. Lá eu falei, Campeonato Mineiro, a gente tem que ser campeão, né? Não foi, deu errado. Inclusive paramos na semifinal. Copa Sul-Americana, a gente tinha sido vice. Falei, bom, a gente tem que sempre buscar ser melhor. Se a gente foi vice ano passado, a gente tem que ser campeão. Fracasso retumbante, né? O Cruzeiro caiu na primeira fase, fez uma Copa Sul-Americana ridícula. Campeonato Brasileiro, eu falei, temos que ter vaga direta na Libertadores, G4 ou G5, dependendo ali de quem ganha as competições internacionais e tudo mais. O Cruzeiro ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então, palmas, tá? Segundo o meu objetivo para a temporada, foi bem sucedido. O Cruzeiro alcançou o que planejava, o que era necessário no Campeonato Brasileiro, e que a diretoria queria também, né? Isso foi falado até pelo Pedrinho, pelo Jardim, por todo mundo, que esse era o objetivo do Cruzeiro, foi alcançado. Estamos na Libertadores. E Copa do Brasil, eu tinha colocado como objetivo o Cruzeiro chegar nas fases mais avançadas ali. Falei até, né? Pô, umas quartas de final, uma semifinal, dependendo do sorteio. O que é frustrante é que a gente passou pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, isso foi maravilhoso, inclusive, né? Ganhando lá, ganhando aqui, foi doido demais. Só que aí chegou na semifinal, a gente perdeu de forma muito amarga para o Corinthians e com erros crassos de arbitragem. Mas enfim, perdemos para o Corinthians, então ficou, né? Essa coisa meio ruim. Mas o objetivo macro, pô, o Cruzeiro na Copa do Brasil, 2024, a gente tinha caído na primeira fase do Souza, né, da Paraíba, o dinossaurinho fazendo joia. Dessa vez o Cruzeiro jogou, passou pelos adversários que tinha que passar, teve um tropeço ali contra o CRB, né, que a gente não ganhou em casa, mas foi lá, ganhou fora, Cássio defendendo pênalti e tudo mais, deu bom, tá? E aí o Cruzeiro teve o jogo que foi o maior pecado, a partida contra o Corinthians, que a gente perde em casa, né? Depois busca, ganha fora, mas aí acaba sendo derrotado nas penalidades, tá? Então, no frigir dos ovos, o objetivo da Copa do Brasil, ele foi alcançado. O Cruzeiro entrou na fase decisiva. É que como a gente sonhou real com o título, até porque não tinha Flamengo e Palmeiras na semifinal, né? A gente ficou muito frustrado. Mas o objetivo foi alcançado. E para 2026, Caramujo, Campeonato Mineiro, não vale nada, mas o objetivo tem que ser ganhar. Tem que ser campeão dessa porcaria, gente, tá? Brasileirão, mesmo objetivo. Vaga direta na Libertadores. Top 3, top 4, tem que ser isso aí, tá? Não, não tem que ser campeão. Não tem. O Cruzeiro não tem obrigação de ser campeão brasileiro. Se der para ser campeão, é o que a gente quer. Mas não tem essa obrigação, ainda mais tendo vários clubes com orçamento maior que o nosso, dois com orçamento bizarramente maior, como é Flamengo e Palmeiras, tá? Então, vamos deixar de ser louco. O Cruzeiro não tem obrigação, mas se puder ser campeão, claro que a gente quer. Copa do Brasil. Eu sei que vocês vão ficar puto comigo, mas tem que ser a mesma lógica. Se o Cruzeiro volta a chegar numa semifinal de Copa do Brasil, pelo menos, tá?
Você bate semifinal de Copa do Brasil, você está muito perto de ser campeão. O Cruzeiro esteve muito perto de ser campeão esse ano. Então é aquele negócio, você vai criando casca para cada temporada estar um pouco melhor. Lembrando, né, gente, só tem um campeão de qualquer torneio. Então não dá, não. O Flamengo tem a obrigação de ser campeão. O Palmeiras tem a obrigação de ser campeão. O Cruzeiro tem a obrigação de ser campeão. Se todo mundo tiver a obrigação de ser campeão, vários vão ficar frustrados e só um vai sorrir no final. Então, para mim, o Cruzeiro tem a obrigação de brigar pelo título de novo, pelo menos uma semifinal de Copa do Brasil. E no que diz respeito à Libertadores, por óbvio, né? Passar para o mata-mata, e aí o sorteio sempre manda muita coisa, mas Cruzeiro de volta à Libertadores é sonhar, gente. É o sonho pelo tri. Sempre vai ser, tá? Até a gente conseguir. E pode ser esse ano, quem sabe. Então, tem que ser o objetivo. O Cruzeiro não é o favorito para ganhar a Libertadores, mas o que precisa fazer? Passar da primeira fase, de preferência sem sofrimento, tá? Passou da primeira fase da Libertadores, show. Aí é mata-mata, a gente vai confronto a confronto para ir o mais longe possível e, claro, tendo como objetivo sempre ser campeão, tá? Mas objetivo realista para Libertadores, mesma coisa da Copa do Brasil, semifinal pelo menos, tá? Semifinal de Libertadores e de Copa do Brasil, eu acho que é o mínimo que a torcida merece. E normalmente quando o Cruzeiro chega na semi, ele chega na final, né? E aí, quando ele chega na final, ele pode ganhar ou pode perder, porque a vida é assim, tá? Mas se o Cruzeiro conquistar um grande título em 2026, terá sido um excelente ano, tá? Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Você ganhou um grande título, seu ano foi excelente, aprovado, maravilhoso. E eu espero que o 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós também, né? Na nossa vida pessoal, com o Cruzeiro, com as relações amorosas. Olha aí, hein? Cuidado com esse coração. Mas enfim, que seja um grande ano para você, todo mundo que tenha aqui muita saúde, cuide bem dos seus familiares, dos seus amigos, entes queridos. E em 2026 estaremos aí fazendo vídeos, fazendo lives e conversando várias abobrinhas sobre o Cruzeiro e sobre a vida. Então, agradecer mais uma vez a todos pela presença, pela resenha, pelos likes. Vocês são maravilhosos. Ó, não me enche o saco não, que eu só volto ano que vem, tá? Amanhã vai ter um vídeo gravado aqui, que é o Troféu 6-1, hein? Melhores e piores da temporada, pegando aquelas notas, né, que a gente dá para os jogadores após cada partida e tudo mais. Então vai ter um negócio bacana aí sobre as notas e tudo mais. Quem foi o melhor jogador do Cruzeiro no ano? Você sabe? Ah, você pode responder agora e você vai ver o resultado no vídeo que será publicado amanhã, tá bom? E na sexta-feira a gente está de volta com as lives aqui no 6-1, dia que é também aniversário do Cruzeiraço. Valeu, galera. Um beijo no cérebro. Obrigado. Tamo junto. Um abraço e até o ano que vem. Valeu, galera!